Cara, falei meia hora. Eu não acredito que eu não tava gravando. É o melhor vídeo que eu fiz até agora no canal e não tava gravando. Mano, eu tô aqui para emancipar a sua mente, cara. Emancipar. Não tá dando view, não, ninguém dá like, ninguém comenta. Eu não me importo. Eu posso postar 1000 vídeos assim que eu realmente não me importo. Porque eu sei que no momento que esse vídeo precisar chegar nessa pessoa, ela vai estar assistindo e ela vai entender isso que eu tô falando. Pessoal, antes de eu falar pra vocês o que eu tenho pra colocar aqui, né, nesse vídeo, foi até algo que eu falei com a câmera, infelizmente não estava gravando, eu falei e eu vou retornar a repetir, porque ele é muito fundamental esse pensamento, sobre o que é emancipação, cara. Emancipar é você tornar-se independente. Imagina uma criança, um adolescente de 17 anos, 16 anos. Vou colocar 17 anos. Ele passa numa universidade federal e ele vai fazer o curso dele, né? Vai fazer o bacharelado dele numa universidade federal, passou pelo Enem, pelo SISU. Ele tem, não só ele tem esse direito, como ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que se emancipar para conseguir entrar nessa universidade federal, né? E a partir dos 17 anos ele já responde como se ele tivesse 18. Isso é emancipação. O jovem, apesar de ser menor de idade e ser responsabilidade dos pais, quando ele se emancipa, ele se torna uma pessoa independente, um cidadão independente. O que acontece com a emancipação mental? É a mesma forma. Tem dois tipos de vida nessa uma vida só, né? Não, ninguém vai falar isso pra vocês. O influencer que vocês mais gostam de assistir, eles não vão falar isso pra vocês, tá? Vai ter que vir de uma pessoa que vocês não conhecem, tá bom? E vai vir de uma pessoa que você não imagina que viria. Por isso que é eu que tô falando, e não alguém muito grande e conhecido que tá falando, entendeu? Porque a verdade, ela sempre vem de uma maneira muito sutil, vem de uma maneira muito pequena. Entendeu? Nunca é uma verdade que sempre já começa gritando. Geralmente uma verdade que começa gritando e todo mundo já dá atenção para ela, é algo que todo mundo já estava esperando. A verdadeira verdade, parece até redundante falar isso, né? Mas a verdadeira verdade, ela é dolorida, ela machuca, ela te transforma, consequentemente ela te emancipa. Porque assim como um jovem que vai se emancipar dos pais, ele ganha toda a autoridade do mundo. Ele ganha toda a independência por ser uma pessoa agora que responde por conta própria, né? Um adulto. Porém, ele também vai ter várias responsabilidades e diversos desafios que talvez ele só conseguiria viver isso morando sozinho ou então casado com 25, com 28 anos e ele com 17 já está vivendo. Ou seja, os problemas eles chegam de uma maneira muito mais pesada para aquela pessoa que não está tão preparada. Porém, esse problema, ele bate na gente para que a gente consiga desenvolver e a gente consiga chegar nesse próximo patamar bem, entendeu? Para que não se trata de você passar pelo problema, você tem que vencer o problema para você aprender. Ou seja, é dolorido morar sozinho, mas depois que você aprende isso, você desenvolve algo que você não tinha antes, né? Assim como uma pessoa que vai morar sozinha, vai, enfim, casar, vai morar com outra pessoa e ela não está acostumada muito a limpar a casa, por exemplo. Né? E no início pode ser até dificultoso, depois se torna um hábito que você fica até de uma forma, você fica grato, né? Satisfeito por ver o ambiente limpo, você consegue enxergar o outro lado. De primeiro momento você vai falar, nossa, é chato demais limpar a casa, ou então é muito difícil me emancipar dos meus pais. Sempre vai parecer uma dificuldade muito grande, mas depois que você passa por essa dificuldade, você fala, nossa, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu limpei a casa, ainda bem que eu me emancipei, ainda bem que eu escutei esse cara falar nesse vídeo, até o final. E essa é a minha intenção. A intenção é que esse vídeo vai ser muito dolorido, porém ele vai ser transformador. Todos os vídeos desse canal vão ser doloridos, todos os vídeos. Não vão ser um que vai ser, esse aqui é tranquilinho. Eu vou falar antes, quando for para trocar ideia, porque a maioria é tudo pauleira. Com base nisso, a emancipação é um novo nascimento. As pessoas que têm contato com a Bíblia, com esse universo mais cristão, essas pessoas já entenderam o novo nascimento, que é o nascimento do Espírito, né? O nascimento da pneuma, o nascimento do seu sopro de vida. Você entendeu como ser humano, né? O primeiro nascimento é a carne, a biologia, aquele que você abre o olho, aprende a andar,
e tem um nascimento espiritual, o nascimento da consciência. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai aprender a andar, você vai aprender a comer, você não consegue, você não sabe o que é mastigar ainda, você não sabe escrever, você não sabe qual mão que você é, se você é destro ou se é canhoto, você vai descobrir, você está descobrindo. Você vai colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque, não vai colocar mais. Isso no mundo espiritual eu estou falando, não no físico, no mundo espiritual. Primeiro vídeo do canal eu vou falar sobre como nós somos deuses, porém com a limitação humana. Nós conseguimos transformar a nossa realidade. Porém, isso foi dado por Deus, né, pelo universo, porque nada disso a gente criou, né? Se você parar para pensar, você sair na rua aí e ver uma árvore e ver o tamanho dela, você vai perceber que nenhuma pessoa foi ali e colocou um galho nela, ou colocou uma folha. Cresceu naturalmente, ou seja, a natureza ela antecede todas as coisas. Essa natureza, é isso que cresce. A mitose e meiose ela funciona desde antes. A fusão nuclear e a energia, ela nunca deixou de ser, ou nunca se criou, ela sempre existiu. A energia ela sempre transforma de um lado para o outro. Então, assim, você, como humano na Terra, você sempre existiu. A sua matéria biológica, os átomos e células que te compõem, eles sempre existiram aqui no universo. Nada disso aqui é novo. Você tem o mesmo tempo que o universo. Porém, os seus átomos e moléculas, hoje eles estão organizados, eles estão ordenados para formar você, para formar o seu organismo. Organismo, que é o que? Um conjunto de órgãos. O coração é um órgão. Os dois rins, 2 órgãos, um órgão, né, no caso. O intestino, um órgão. O cérebro, um órgão. Uma falange, um órgão. Uma falangita, um órgão. Um pulso, um órgão. Um conjunto, um organismo. Um planeta, um órgão celeste. 2 planetas, 2 órgãos celestes. Um conjunto de planetas, um organismo de planetas. Ou seja, o universo nada mais é do que um grande organismo. E dentro dele tem pequenos órgãos. Assim como você. Você é um grande organismo que dentro de você tem pequenos órgãos. É a mesma relação. Pessoal, se você está curtindo já esse vídeo, mano, já deixa esse like, já compartilha, comenta aqui embaixo no vídeo pra gente conversar mais. Quando você se emancipa mentalmente, você consegue trilhar a sua vida sem que ninguém dê uma opinião que te modifique a sua decisão. As opiniões elas vão chegar e as opiniões elas vão ser importantes. Um dia eu escutei já que a vida é um caminho e as pessoas são as placas de sinalização. Elas vão te direcionando para qual é o seu caminho. Se você acorda de manhã meio bravo e a pessoa, o seu companheiro, fala assim, tá bravo porque hoje, isso é uma placa, isso é um sinal para você entender que você tá bravo demais com às vezes aquele que nem tem motivo para estar, entendeu? Então isso é uma placa de sinalização. As pessoas são essas placas. Eu que estou falando aqui nesse vídeo, interprete como se fosse uma placa muito grande. Ela é muito difícil de ler. Isso que eu estou falando são códigos. Por isso que é difícil ler um livro antigo, ler a Bíblia é difícil. Por quê? Porque não é um livro, é um código. Toda escrita é um código. Toda escrita a gente fala através de símbolos. A gente nunca fala através só da fala, nós falamos através de símbolos. Por exemplo, se eu falar, ontem eu comprei uma cadeira, você imaginou 50 cadeiras diferentes. Mas em essência, uma cadeira foi feita para sentar. Então eu fui numa loja de móveis, por exemplo. Eu não fui numa loja de piscina, eu fui numa loja de móveis. Ou seja, com base num código, você consegue ter uma interpretação através disso. Você consegue entender através desses códigos. E o código eu falo não só das palavras, porque as palavras são códigos, né? Por exemplo, palavra. A palavra mesmo, né? Do original, logos, que significa consciência, você conseguir traduzir a sua consciência em palavras. Isso é a palavra do original. Hoje a palavra que a gente fala é palavra. É o quê? Carro, casa, escola, família. Isso são palavras, mas na verdade do original não é. A palavra do original é como que isso aparece na minha cabeça e através do meu organismo e da minha consciência, da minha racionalidade, eu consigo criar ondas sonoras, eu consigo criar vibrações diferenciadas com o ar que passa, eu puxo e solto o ar. E na hora que ele sai, as frequências vibracionais, elas conduzem as palavras específicas e aquilo que eu quero dizer. E através das palavras que saem da minha boca, eu posso acabar com a vida de uma pessoa ou transformar ela infinitamente.
Eu posso acabar com eu posso chegar na frente da igreja e falar Deus não existe e acabar com a fé de todo mundo. E ficar, tipo assim, marcado para sempre como uma pessoa que subiu ali no púlpito e fez uma besteira dessa. Ou eu posso ser o cara que vai abrir a boca, vender tudo que eu tenho e doar para os pobres. Tudo isso acontece através do logos, da palavra. Aquilo que você fala é a realidade que você cria. Então o significado ele é muito antecedente, ele é muito anterior. Nós estamos preocupados com eu tenho que abandonar as redes sociais, eu tenho que abandonar os vícios, eu tenho que abandonar o cigarro, eu tenho que abandonar a maconha, eu tenho que abandonar a bebida, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Só que quando você foca nessas coisas que hoje, entenda, calma, que a gente vai chegar lá. Eu vou chamar essas coisas de superficiais, mas vocês vão entender por que é superficial. Antônio, mas combater um vício não é superficial. Eu falei assim, eu vou te mostrar que é. Não só estatisticamente, mas é uma doutrina majoritária da psicologia entende isso como certo, que é quanto mais você foca no seu vício que você tem que combater, mais você se torna escravo dele, porque em vez de você estar ocupando seu espaço mental com qualquer outra coisa, você está focando em lutar contra aquele vício. Vou dar um exemplo. Eu gosto de correr na rua, eu não corro muito não, eu corro aos 5, às vezes eu corro 10 km, mas eu não passo disso, de 5 a 10. Mas eu gosto de correr. E a corrida, pra mim antes, quando eu tinha 17, 18, hoje eu tenho 24 anos, quando eu tinha 17, 18 anos, eu começava a correr e eu sentia muita dor, né? Eu era bem mais gordo do que eu sou hoje eu ainda sou gordinho, mas antes eu era um pão de queijo, né? E eu sentia muita dor no joelho, no tornozelo, na canela, então nem se fala. E eu sempre quando eu ia correr eu ficava mentalizando, você consegue, essa dor não é nada, essa dor é passageira, e não sei o que lá, e canta uma música, coloca uma música no fone para tentar esquecer. E sempre ficou pior, sempre quando eu dei foco para aquela dor, mesmo tentando vencê-la, ficou pior para mim. Por isso que o foco é você aceitar, isso também tem relação com psicologia positiva, e não é positiva de aceita tudo, paz e amor, não, esse positivo não significa isso, tá bom? Nem vou entrar nesse mérito aqui da psicologia positiva, porque ela é muito além disso aí, do que essas duas palavras que você acabou de escutar. Mas tem relação, você aceita o seu problema e você, a partir dessa aceitação, você abre o seu horizonte para aquelas coisas que estavam fechadas, que antes você não conseguia ver. Eu tava correndo e eu focava demais na dor, e eu até conseguia terminar a corrida, só que eu terminava acabado, terminava aquela trajetória da corrida, sendo que era alguma coisa para fazer com prazer, com alegria, para eu fazer curtindo, para que o esporte, que eu consiga repeti-lo depois, né, com vontade, com alegria. Não, aquilo dali para mim era um grande desafio, como se eu estivesse perdendo a minha dignidade ali se eu não tivesse conseguido concluir, sei lá, uma rua, entendeu? Eu não podia andar nenhum momento do percurso que pra mim era impermissível, entendeu? Eu não posso andar, eu saí pra correr. Hoje em dia não, hoje em dia se eu quiser andar eu ando, se eu quiser correr eu corro, e essa é a liberdade. Hoje em dia eu não corro mais, eu sinto as mesmas dores, né? Não as mesmas, mas eu sinto ainda dores e sempre vai sentir, quem treina sabe que sempre vai ter dor. Só que a diferença é a perspectiva. Perspectiva é a sua visão, a sua lente, o jeito que você olha para a realidade. Antes, quando eu saía para correr, eu saía já pensando, meu Deus, quanto que eu vou correr, quanto tempo, qual que é o percurso. Hoje em dia, eu só coloco tênis e a única coisa que eu me preocupo é sair de casa. Eu falei assim, eu só preciso chegar na calçada. Depois que eu chego na calçada, eu só preciso dar meus primeiros passos, só preciso correr meu primeiro km. Depois do primeiro km, eu já sou uma nova pessoa, eu sou um novo Antônio. Passo a passo, step by step. É que nem corrida, é um passo depois do outro, é aos poucos. Isso faz o quê? Antes, quando você olhava uma tarefa e já premeditava tudo o que ia acontecer, já tentava calcular toda a rota, você gastava muita energia e essa energia era ocupada com esse espaço. E essa energia que você gastava, ela não vinha mais para você pensar em outra coisa. Digamos assim, você não tinha substrato reserva. Você gastava tudo nessa tarefa. E é por isso que você se sentia cansado antes mesmo de fazer.
O Bizu Master, a dica master é viver no Mindfulness, né? Mindfulness é você viver no momento presente, na sua atenção. Isso é impossível na atenção 100%, que o nosso cérebro sempre vai tentar projetar um futuro, né? E ele sempre vai lembrar do passado, mas principalmente ele vai projetar um futuro, porque ele está lidando com riscos, então ele precisa calcular riscos. Você só está aqui hoje porque o seu cérebro calcula muito bem riscos, senão você não estaria vivo, senão não teria perpetuado essa espécie. Calma que a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda, e eu vou falar sobre o livro do Harari, Sapiens. Muito bacana esse livro. Quem tem oportunidade de comprar esse livro, pegar no sebo, vale a pena. Livro Sapiens. O nosso cérebro, ele não mudou tanto assim. As nossas ações sim, porque a nossa tecnologia, por exemplo, ela avançou de um nível estratosférico. Em 100 anos, né? Ou melhor, em 20 anos falar, não precisa nem ir muito longe, em 20 anos ela transformou de um nível. Só que a nossa mente, ela transforma aos poucos, a nossa natureza, ela é moldada aos poucos, né? Uma árvore, apesar de ser às vezes uma sequoia canadense, a maior do mundo, a mais alta do mundo, um dia ela também teve que ser uma semente. E esse crescimento dela teve que se tornar raiz, caule, galhos, e foi um processo que demorou muito tempo. Tudo demora muito tempo. Todo projeto grande demora muito tempo. Projetos pequenos custam um pouco tempo, só que também eles não são grandes, são pequenos. Por isso que eu não espero que as primeiras pessoas que vejam esse vídeo entendam direto, porque o Brasil, infelizmente, né, ele não tem tato, ele não tem substrato, não tem combustível para entender, de vez em quando, né, conhecimentos assim muito aprofundados, igual eu estou tentando passar aqui. Geralmente a pessoa ela para num podcast que está escrito 7 lições para ser feliz, né? Ou sei lá, vou assistir hoje sobre signos, vou assistir hoje sobre engenharia, sobre arquitetura, eu vou assistir hoje sobre, sei lá, história, então eu vou assistir sobre a Era Vargas, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A pessoa lá não para e pensa assim, caramba, mano, qual que é a coisa mais fundamental que eu ainda não sei? Quando eu me fiz essa pergunta, a primeira coisa que eu me perguntei é sobre a morte, entendeu? Assim, é algo que, se você chegar numa roda e falar, então, e a morte? Todo mundo, aí não, aí a gente não toca nesse assunto aí. E foi a primeira pergunta que eu realmente enfrentei, que eu falei assim, enquanto eu não souber, enquanto eu não entender, enquanto me causar medo, enquanto me assustar, eu não vou parar. Hoje em dia a morte ela não me assusta mais, hoje em dia eu tenho um pensamento completamente diferente, porém, eu tive que pegar a espada e sair pra luta. E quando eu falo pegar a espada e sair pra luta, é combater a preguiça, sendo que às vezes a pessoa ela tá dando tudo de si para passar um conhecimento. Eu podia criar uma mentoria, galera. Eu podia criar uma mentoria. Eu podia ser que nem vários caras estão fazendo aí, criar site de vendas e criar um curso. É óbvio que eu ia ganhar muito mais dinheiro. Só que a minha oportunidade de vida, ela já está sendo providenciada. Eu não preciso de mais nada. Tem a máxima para mim é buscar primeiro o reino de Deus, que é a natureza, o autoconhecimento, quem você é, quem que você tem que estar com contato, quais são os princípios e valores que regem a sua vida na Terra. Entendeu? Princípios, mano, princípios. Você tem 25 anos, tem 30 anos e ainda responde seus pais, você não é maduro, você não segue princípios, você não honra pai e mãe, isso é um princípio. Você não discute contra princípios, você aceita eles e vê a magia deles acontecer na sua vida. Quais são os princípios que você está baseando a sua vida? Quais são os princípios que você desconhece? Quais são os dons espirituais? Eu falo dons espirituais. O que são dons espirituais? Dom, né, aquilo que nasce com você, aquilo que é natural de você, é natural, você é assim, você só sabe ser desse jeito, é um dom que você tem. E é espiritual, da sua consciência. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, perdão e mansidão. Perdão é um dom espiritual. Você não precisa materializar nada, você só precisa falar, eu te perdoo, tá tudo bem. Eu perdoo você, tá tudo certo. Não, com a gente não existe mais dívida. Eu posso até não ficar perto de você por alguns dias, dado o motivo, mas
que a gente está em paz, a gente está em paz. Esse tipo de coisa, o perdão é uma chave para abrir uma porta do reino dos céus. Pensa numa porta grandona assim, ó, tá lá escondido no meio das nuvens. Aí você chega com o perdão, você abre ela e você entra nesse céu. E esse céu é o quê? É você se sentir em paz com você mesmo depois que você perdoa. Você saber que você tem um amigo para contar em vez de um inimigo que você fez. São portas do reino dos céus. A outra é a mansidão. Seja calmo e humilde, assim como eu sou calmo e humilde, né? A palavra de Jesus. O que é mansidão? O que é ser cordeiro, né? Porque cordeiro, Jesus é um cordeiro. Cordeiro, se você bate o pé no chão, ele abaixa a orelhinha e ele sai correndo, porque ele tem medo disso. Ele não está acostumado com a briga, com a violência, ele é um cordeiro. Então, Jesus está falando, né? A energia, o verbo encarnado, andando na Terra, o Filho de Deus andando na Terra, ele passa explicando pra gente sobre física quântica. Coisas que a gente vai demorar séculos, talvez até milênios para entender, para começar a entender o que significa palavras como mansidão, perdão, caridade, temperança, coragem. A gente ainda não consegue discernir muito bem. A gente acha que coragem é o cara que pega em arma e sai para ir para a guerra. Não. Coragem é o presidente que perdoa outra nação para que não precise mais na guerra. Olha o tanto de vidas que ele economizou. De verdade, economizou, falo de economia mesmo. Porque pro universo, ele não gasta assim, nossa, hoje eu vou comer o dobro no almoço, eu vou comer 2 pratos de arroz e feijão no almoço. Não vou fazer isso não porque o universo vai gastar muita comida. Não, pro universo é nada. Pro universo, se ele quiser matar você agora, ele faz assim e zera. E se ele quiser te fazer nascer de novo e se tornar quem você é de novo, ele faz isso aqui e faz. Porque o universo, ele é o criador. Você é um pedaço dele na Terra. Você é feita à imagem e semelhança. Você tem a autoridade que ele tem. Você tem o livre-arbítrio que ele tem. Você tem todas as possibilidades. Não se perca porque alguém falou para você que você tem que seguir algum padrão. Não se perca porque você acha que, para ser feliz agora na vida, eu vou precisar dessas 10 lições para ser feliz. Ou fulaninho postou um vídeo falando que agora eu vou ser feliz, agora seguindo essa dica você vai ser feliz. Não é uma dica, não é uma virada de chave, não é um vídeo, é uma coleção deles. Eu vou conseguir explicar isso que eu estou pensando depois do 1000º vídeo. É tanta coisa que tem na minha cabeça que eu não consigo explicar assim num vídeo de 20 e poucos minutos. Não dá, é inegociável, é humanamente impossível. Esse era o vídeo de hoje, era para falar sobre a emancipação mental, foi mais um puxão de orelha mesmo para que a gente consiga dar o próximo passo. Se você ainda tem dúvidas sobre o que você tem que ver, se você quer ainda ajuda de alguma coisa, eu vou recomendar um vídeo. Eu já recomendei um livro, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Esse é o livro que eu estou falando para vocês, pessoal. É uma breve história da humanidade. Tem alguns comentários aqui atrás, Barack Obama, Bill Gates, Djamila Ribeiro, o Leandro Carnal, tem a Suzana Herculano também faz o comentário. Para quem não sabe, a Suzana Herculano que faz o comentário aqui no final, vamos ver o que ela fala desse livro? Sapiens é uma exploração fascinante sobre como aquilo que nos torna humanos é muito mais do que uma biologia notável, é muito mais do que isso, é o que eu estou tentando passar para vocês. É um mundo mental que construímos em conjunto. Olha o que a Suzana Herculano vai falar. Quem não sabe, deixa eu dar esse último ponto aqui para esse vídeo porque tá demais. A Suzana Herculano, ela é neurocientista pesquisadora do FRJ, se eu não me engano, não vou lembrar, perdão aí, mas eu admiro muito porque ela foi a primeira pessoa do mundo, e é uma brasileira, isso é incrível, que conseguiu contabilizar, ela conseguiu contar quantos neurônios um humano tem. Ela fez isso, se eu não me engano, num elefante antes. Ela fez isso no elefante, contabilizou primeiro no elefante, e do mesmo modo ela contabilizou dos seres humanos. Ela pegou uma parcela bem pequenininha, microscópica do cérebro, contabilizou quantos neurônios e depois fez a média do geral. E isso ela conseguiu achar os neurônios totais. Bem resumido, bem pincelado, entendeu? Não, se você quiser saber mais sobre isso, você vai ter que se aprofundar, porque nesse vídeo é muito curto para falar. Eu gostaria de falar
por 5 horas, mas eu ainda não tenho um público para que me escutem por 5 horas, entendeu? Então assim, eu preciso desse retorno de vocês para sempre conseguir produzir mais e melhor. Galera, eu acredito muito que esse canal vai dar certo, eu tenho muita fé nesses vídeos que eu tô fazendo, que eles vão chegar a pessoas que eu ainda nem consigo imaginar, que vão ajudar pessoas que eu ainda não consigo imaginar que eu ajudarei, né? E tudo isso é pra graça de Deus, é pra graça do universo maravilhoso que está nos proporcionando essa oportunidade mais uma vez, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo seu comentário, porque isso realmente é fundamental. Eu quero ter comentários para conseguir me basear nos vídeos que eu estou fazendo, porque eu tenho muito conteúdo, muita coisa para te falar, só que eu não sei em que ponto vocês ainda estão para que eu consiga traçar uma linha entre o meu conhecimento e a dúvida de vocês. Por isso que eu preciso do comentário de vocês, por isso que eu preciso desse apoio. Eu não consigo nada sozinho, nenhum ser humano é uma ilha. Então, eu conto com vocês, assim como agora vocês podem contar comigo. É nóis, tamo junto!